Jogo do Bahia já passou, daqui a pouco estamos enfrentando o Huracan, daqui a pouco estamos enfrentando o Vasco, vai ser uma beleza, o Coringão começou muito bem a temporada. Eu sei, mas você não vai falar da Libertadores? Não, já passou. Time, sabe, gente, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. E eu vou começar o vídeo criticando um pouco os impacientes. Por quê? Porque a gente tem que decidir de uma vez por todas, Corinthians é gigante ou não? Porque eu não tenho que decidir nada. Quem tem que decidir esse tipo de coisa é o histérico. É o cara que fica querendo o resultado imediato. O cara tem que decidir de uma vez por todas. Porque se Corinthians é gigante do jeito que a gente vê, do jeito que eu vejo, do jeito que muita gente vê, cara, a gente tem que dar tempo a tempo aos atletas se adaptarem a esse gigante. Não é fácil jogar num time gigante, não é fácil jogar aqui em São Paulo. A disputa é muito forte. Principalmente quando você vem de outros países, principalmente quando você vem de outras culturas. Vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Kaká é bom? Kaká é um bom zagueiro? Talvez por uma reserva, talvez por um segundo reserva, talvez. Eu deixaria ele lá no Corinthians. Para um reserva imediato, eu acho que ele é fraco. Mesmo jogando aqui no Brasil, mesmo estando por aqui, imerso na cultura, tá tudo bem. Mesmo numa outra cultura próxima ao futebol brasileiro, não tem problema. Eu acho o Kaká fraco. Fraco demais. Eu acho o André Ramalho fraco? Não. Eu acho que o André Ramalho, inclusive, vindo da cultura que veio, né, enfrentando aqui o futebol brasileiro, que é muito mais competitivo de onde ele estava, eu acho que ele até que fez um bom papel no começo, no finalzinho, né, do ano de 2024. Fez, assumiu o papel, assumiu a responsabilidade, foi pra cima. Hoje tá numa boa fase? Não tá numa boa fase. Por isso tá no banco. Mas pra mim, ou é titular, ou é assim o reserva imediato. Porque joga bola, já mostrou categoria. O Hugo, lateral esquerdo. Você acha que o Hugo serve pra ser reserva do Corinthians? Não, eu não manteria o Hugo no elenco. Não manteria. Entendeu? Não dá, porque ele é fraco. Reserva do reserva igual o Kaká. Imediato não dá pra ele. O Léo Maná é joia da base. Eu vou ficar cuspindo em cima da joia? Não, mas ele também tem que mostrar algum tipo de qualidade, que até agora não mostrou, e ele teve oportunidade. Mas eu ainda manteria ele ali. Aprender um pouco mais, ganhar um pouco mais de experiência com os caras que vão chegando. Reserva do reserva. Reserva imediato também não dá. Sério, o do resto pra frente, meio campo do Corinthians, ataque, acho que a gente tá bem. Porque nenhum time vai ter um Rodrigo Garro igual na reserva. Nenhum time. A gente ainda tem uma pequena chance, eu ainda boto fé nisso, é muito mais fé do que realmente assim uma experiência dada, né? Porque o Igor Coronado, quando chegou com toda a pompa e circunstância, mesmo nunca tendo jogado aqui no Brasil. Sabe esse negócio da cultura do futebol que eu tava falando? Muitos caras que estão aqui no Brasil vêm pro Corinthians e não se adaptam. Eles estão imersos na cultura brasileira, mas eles não se adaptam a esse tamanho que é o Corinthians, essa pressão que é o Corinthians. Né? Tem cara que não se adapta a time gigante. Vai lá jogar no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, esses times menores, que não tem tanta exigência. Ou se tem a exigência desse povo no telinha. Né? Agora, o Igor Coronado veio de um lugar em que futebol não é muito bem futebol. Né? Os caras não treinam todo dia, se treinam à noite, enfim. Mas parece que eu tô passando pano, mas não é. O cara chegou aqui o ano passado, jogou algumas partidas boas, mostrou que tem uma certa qualidade. Aí veio o Rosala, no único erro que eu acho que o Rosala cometeu, porque eu sou muito Rosala, acho que o cara tem que ser o próximo candidato à presidência do Corinthians, e diferente dessas porcarias que a gente teve nos últimos anos, inclusive agora, né, a gente vai ter um cara que a gente vai ouvir falar e vai dizer assim, puta, tem projeto, a gente tem, bate um ar de esperança, mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que quando o Rosala entregou o valor que o Igor Coronado recebia por mês, isso causou uma pressão ainda maior em cima dele. Então isso atrapalhou. Fora as contusões, fora a ascensão do Rodrigo Garro, que tirou ele do time, fez ele jogar em outras posições. Nesse caso, eu acho até que o Igor Coronado poderia ser titular. Reserva imediato é luxo. Agora ele vai ter chance de jogar, porque o Garro tá lá em Madrid, tá lá tratando do joelho, ainda bem. Antes de tratar isso, perder ele 1 mês, 2 meses, do que perder o cara por a temporada toda. Tem que tratar mesmo. Jogar com dor ninguém merece.
certo? E o cara vem jogando com dor desde o ano passado, então agora tá a grande chance do Igor Coronado desempenhar. Vai desempenhar no jogo contra o Huracan, contra o Vasco? Não, não vai, gente. Pode ser até que dê certo. Pode ser que até que ele ganhe um ar de esperança com a maioria da torcida, principalmente com a torcida Nutelinha, que quer o resultado imediato, que não considera o Corinthians tão gigante quanto, ou seja, um difícil adaptação, e o Igor Coronado tem ainda que casar essas coisas com a adaptação que vem de fora, com a adaptação de um gigante que ele nunca jogou, né? Sempre jogou em time pequeno. Então tem tudo isso. Então a gente tem que ter essa paciência. Vai demorar. Se ele conseguir, se ali o Ramon dê para ele uns 10 dias, uns 10 jogos, na verdade, seguidos assim, sem tirar o cara, aí ele tem a chance que ele precisava. E aí eu boto fé, porque qualidade o cara tem, né? Não dá para dizer que não tem. O Thales Magno, por exemplo, é um cara que também veio do futebol americano, né? Pô, que ruim lá, né? Joga bola no lugar daquele, né? Não dá, né, gente? Imagina jogar todos os jogos naquele chiqueiro de cortiça, né? Naquele tapete, que não é gramado, gramado é grama, né? Aquilo ali não é grama. Então, mas fazer isso num lugar em que os caras têm que pintar para poder adaptar para o futebol do Brasil aqui, o futebol do mundo, e não o soccer que eles estão acostumados lá. Imagina. Então, tem essa adaptação. Tá aí também já há mais de 6 meses, dá para se adaptar, jogou aqui, é cria do Vasco, tudo bem, tem qualidade. Para mim não é titular, mas é o reserva imediatíssimo de qualquer um deles. Yuri Alberto, Memphis Depay, tanto faz. Se quiser puxar para o meio, igual essa invenção do Ramon, agora, vou trazer o cara para ser meia. Vai. Mas tá bom, cada um, né? Eu já critiquei aqui o Ramon, eu acho que ele tem as qualidades dele, eu não ficaria com ele, diferente do que outros dizem aí, mas ele ganhou o Campeonato Paulista, mas eu acho que ele não tem qualidade para ser técnico do Corinthians, não tem. Ele não enxerga o jogo de um jeito moderno, né? Ataque é 5 caras lá na frente, defesa é 5 caras lá atrás, e ele evidentemente não perdeu isso do dia para a noite. Não é possível que ele tenha mudado de ideia do dia para a noite. Então pode ser que ele melhore. Pode ser, eu vou torcer muito, mas eu acho que ainda a gente vai ver o Ramon fazendo isso em momentos cruciais, o que vai doer no coração. Mas tudo bem, tá aí, vamos torcer para que dê certo. O Corinthians tá arrumadinho. Só não dá para a gente ver um jogo como foi o jogo do Bahia e achar que porque jogou daquele jeito, porque lutou daquele jeito e o resultado que deu, achar que por isso, olha, vamos criticar. Não, primeiro de tudo, o time foi campeão paulista outro dia, contra o Palmeiras, não foi contra qualquer um não, foi contra o Palmeiras. O time vem cansado, né, de uma temporada pesada, de uma não pré-temporada, né? Mas era o time reserva, então tem um pouco mais de condição física. Né? O Yuri Alberto até foi pro jogo. Mas olha só, não dá para criticar muito, porque o time do Bahia, por exemplo, é um time que está muito tempo jogando junto, com o mesmo técnico. Então enfrentar esses caras com o time reserva, que não tem aquele entrosamento que tem o time titular, cara, a gente tem que bater palma pros caras. Os caras foram bem. O time do Bahia é forte. Então a gente tem que aprender a lidar com essas situações de maneira racional. Quer dizer, o Corinthians é gigante, nem todo jogador vai se adaptar rapidamente. Veja o Rodriguinho, lembram? Vai atrás da história do Rodriguinho no Corinthians. Você vai ver quanto tempo ele ficou na reserva para ser o jogador que foi e humilhar os porcos no chiqueiro das cortiças do jeito que humilhou numa final. Então é o seguinte, esse é que é o ponto. Tem que ter ideia dessa paciência que tem que ter porque o Corinthians é gigante, aceitar isso de vez, não ficar se contradizendo, querendo que o jogador chegue e se adapte do dia para a noite, porque não vai acontecer com todo mundo. Tem que ter paciência com quem vem de outras culturas de futebol e tem que se adaptar também a isso, ao futebol brasileiro que é bastante competitivo, e parar de encher o saco quando entra com o time reserva, porque o time reserva é reserva, não é titular. Não é titular, acreditem. Se não é titular, se tem essa diferença, é porque tem alguma diferença de qualidade. E tenham paciência com o Igor Coronado, cara. Tenham paciência, porque se a gente jogar o cara, dispensar o cara, porque a torcida Nutelinha do Corinthians não consegue esperar um pouquinho, não lembra do passado, a Nutelinha, eu tô dizendo, a gente vai perder um craque para outro time. Para quê? Mantém o cara lá, o cara joga muita bola. O cara joga muita bola, bota fé. Corinthians é gigante e, olha, eu vi isso ao longo da história. Transforma às vezes um cara como Igor Coronado, cara esquecido lá nas Arábias, num grande jogador que pode ser que fique para a história porque qualidade ele tem. Vai Corinthians!